Fala pessoal, como é que vocês estão hoje? Animado, desanimado, mais ou menos? Hoje eu queria falar com vocês sobre se é melhor ser generalista ou se é melhor ser especialista. Para mim é uma discussão que acontece há bastante tempo e eu vejo muito pessoal discutindo. Alguns dizem que é melhor ser generalista, outros falam que é melhor ser especialista. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre cada um, mas o que seria ser um especialista? Ser especialista é uma pessoa que ou ela está focada em um único nicho de mercado ou ela está focada em um único trabalho. Por exemplo, ser um social media especialista em clínicas médicas, em clínicas odontológicas, ser especialista em pet shop, ser especialista em um nicho específico. Então, o nicho seria isso. Outra questão de especialista seria de trabalho, né? Então, por exemplo, você é um especialista em gestão de redes sociais, você é um especialista em criação de conteúdo, você é um especialista em filmes, filmmaker, você é um especialista em criação de landing pages, você é um especialista em criação de posts para Instagram. Então, a pessoa ela tende a escolher uma área, escolher um mercado, escolher um nicho que ela vai focar. Então, isso é ser um especialista. Agora a questão é a seguinte: o que seria ser o generalista? O generalista é aquele que experimenta. Ele conhece diversas áreas, ele aprende um pouco de tudo, entendeu? Então, normalmente ele não é especialista em tudo. O especialista é aquele que tem um profundo conhecimento de uma área. O generalista não. Ele estuda um pouco aqui gestão de redes sociais, ele estuda um pouco ali gestão de tráfego, ele estuda um pouquinho ali filmmaker, audiovisual, ele atende uma clínica de odontologia, ele atende um pet shop, ele cobra um evento ali, aqui ali, ele é um generalista, tá? E eu me enquadro como generalista, então eu não vou muito defender um lado ou outro, mas eu quero trazer para vocês uma visão, que é a visão que eu tenho sobre isso. Porque eu vejo assim, não é sobre comecei no mercado hoje, já vou colocar na minha bio do Instagram, especialista em clínica médica, tá? Por que eu não acho legal isso daí? Como é que você vai ser um especialista em clínica médica se você nunca nem atendeu uma clínica médica? Então eu já vi muito esse conselho na internet sobre você já começar nichado. Para mim isso é um tiro no pé, tá? Como é que eu vou começar nichado se eu nunca atendi ninguém, né? Mas quais são as vantagens de ser um especialista? Primeiro, uma das vantagens de você ser especialista. Primeiro, você pode cobrar mais caro. Por que o especialista cobra mais caro? Primeiro, porque ele tem mais conhecimento, né? O especialista é o cara que sabe mais do que o generalista. Por exemplo, eu sou generalista em criação de landing page, mas o cara especialista em landing pages, ele vai saber criar uma landing page muito melhor que a minha, porque ele é especialista, tá? Ele sabe. Segundo, ele pode se posicionar melhor. Então, por exemplo, quem você contrataria para o seu evento? Alguém especialista em cobertura de evento ou alguém que atende de tudo? Por exemplo, eu atendo de tudo, então o cliente ele pode ficar um pouco inseguro de me contratar para cobrir um evento. Ele não sabe se eu já cobri algum evento, eu vou precisar mostrar para ele algum evento que eu já tenha feito a cobertura, porque eu sou generalista, mas o especialista, ele acompanha ele no Instagram, ele vê que ele já cobriu vários eventos, ele cria confiança, então tem um posicionamento, entendeu? Então, por exemplo, ele é um profissional focado em cobertura de eventos. Então, primeiro, ele pode cobrar mais caro por ser especialista nisso, ele se posiciona melhor e ele tem os processos mais definidos. Por exemplo, um generalista, quando ele pega um cliente que ele nunca atendeu, ele não sabe nem por onde ir, então ele vai descobrir, ele vai fazer a descoberta daquele nicho. Então é um pouco mais difícil. O especialista não, por exemplo, eu tenho parceiros que focaram em gestão de tráfego para energia solar. Eles têm um processo bem definido. Todos os clientes que entram, ele passa pelo mesmo processo. E ter o mesmo processo, é ótimo, porque você não fica ali, meu Deus, o que eu faço com esse cliente, o que eu faço, e agora qual é a estratégia? Não. Ele tem algo padronizado, e ele vai entregar a mesma coisa para todos os clientes e analisando os resultados. Então, ele consegue ter até mais conhecimento dentro daquele mercado. Entende? Isso é ser um especialista. Então, Mikael, vale muito mais a pena ser especialista? Na minha opinião, digamos assim, abrangente, né? Vale muito mais a pena você ser um especialista assim. Agora, qual é o problema do iniciante? Primeiro, ele não é especialista em nada. Por que ele não é especialista em nada? Porque ele não tem experiência de nada. Como eu vou ser especialista em alguma coisa se eu nunca atendi um cliente disso? Então, não inicie no mercado dizendo que você é especialista em alguma coisa. Porque eu sou generalista, porque eu gosto de experimentar. Então, eu estudo design, eu estudo copy,
eu estudo audiovisual, eu estudo gestão de tráfego, eu estudo identidade visual, eu estudo tudo. Mas a questão é, eu vou ficar para sempre estudando tudo? Não. Eu vou me especializando conforme a necessidade do mercado. Você se torna um especialista, você não começa sendo um especialista, porque não tem como é que tu é especialista se tu não sabe fazer nada? Então você se torna. Então, por exemplo, eu comecei como social media, aprendi um pouco de design, aprendi um pouco de landing page, aprendi um pouco de audiovisual, mas cada vez que eu pego um trabalho, eu me torno mais especialista em alguma coisa. Hoje, aqui na agência, a grande maior parte dos nossos trabalhos são social media e design. Mas agora a gente está começando a criar um braço de audiovisual, a gente quer investir em câmera e tal, tudo isso. Por quê? Porque a gente quer experimentar. Eu gosto de experimentar mercado, eu gosto de experimentar trabalhos, entendeu? E eu aprendi a gostar muito de vídeo e de criação de conteúdo. Então, para mim, isso é algo muito legal. Agora a questão é a seguinte: eu vou me tornar um especialista. E como é que eu me torno especialista? Com experiência de mercado. Eu me torno um especialista realmente no campo de batalha. Não tem como você dizer que é um especialista antes. Porque é um tiro no pé. Primeiro, você não sabe vender. Você não sabe vender porque você diz ser especialista, mas como é que você vende algo que você nunca fez? Você não tem portfólio. Você vai entregar um trabalho para o cliente e quando você fala que você é especialista, na cabeça dele você é o cara, entende? Você chega lá e não consegue entregar um trabalho à altura do que você prometeu. Você não alinhou as expectativas com o cliente, ele pensa que vai sair algo extraordinário. Mas como você não é especialista ainda, porque você é iniciante, não vai ser um trabalho legal. E muitas vezes isso quebra com, digamos assim, um relacionamento que você tem com o cliente. Então, sempre que eu fecho um contrato, independente se é um nicho que eu já atendo há um bom tempo ou se não, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a expectativa com o cliente. Então, digamos assim, do mercado, do que eu tenho atendido hoje, eu tenho atendido muito cliente de energia solar por causa dos parceiros que me indicam. Então, eu poderia estar dizendo que eu estou me tornando especialista em energia solar porque eu tenho portfólio para isso. Eu posso muito bem, digamos assim, eu vou focar para vender para esse tipo de cliente agora, entende? Porque eu tenho um portfólio, tenho muitos posts, muitas coisas que eu já fiz sobre energia solar. Então eu chego na empresa e falo assim: olha, essas são as empresas que eu já atendi de energia solar. O cara vai me olhar com outros olhos. Ele não vai dizer assim: poxa, tu já atendeu alguma empresa de energia solar? Não. Ele vai ver, eu tenho comprovações, entendeu? Não é só, sou um especialista em gestão de redes sociais para energia solar, mas cadê a comprovação? Não tem, tá? Então, meu conselho para você é, primeiro, experimente, trabalhe. Experimente, você vai começar como social media. Eu digo assim, experimente o mercado. Design, gestão de tráfego, social media, criação de conteúdo. Por quê? A pessoa, às vezes, ela escolhe uma área, por exemplo, escolhe design. Mas eu não tenho paciência para passar horas criando arte. Então, tipo, então esse mercado não é para você. Eu me torno social media, mas eu não tenho paciência para criar conteúdo. Então esse mercado não é para você. Ah, eu quero me tornar gestor de tráfego porque eu vi que dá dinheiro. Você vai experimentar e você descobre que você odeia ficar subindo campanha. O que tem que fazer então? Experimentar. Por isso que eu experimento muito no mercado, porque aquilo que eu não gosto, eu vou deixando de fazer. Só que a questão é, eu me posicionei como agência, agência Greyzone. Então a agência ela presta diversos serviços. Eu não faço tudo sozinho. Eu experimento tudo. Tenho um conhecimento de várias áreas e aquilo que eu não gosto, eu vou delegar. Por exemplo, eu não quero fazer identidade visual. Só um exemplo, que eu até que eu gosto. Mas digamos assim, eu estou sem tempo, eu não quero perder muito tempo focando em identidade visual. Então, quando eu vender identidade visual, eu vou ter uma equipe preparada para atender esse cliente. Eu particularmente, eu estudo tráfego, mas eu não suporto subir campanha, eu não suporto tráfego. Parece que para mim não flui, entende? Então, eu tenho um gestor de tráfego que trabalha a parte do tráfego para todos os meus clientes. Então, eu chego, explico para o cliente como funciona, eu apresento o relatório, mas eu tenho a pessoa específica que vai fazer o trabalho do tráfego, entende? Então é isso, você precisa experimentar, porque sem experimentar você não sabe em que área você realmente vai focar. Como é que o iniciante ele escolhe alguma coisa? Não escolhe, gente, ele tem que experimentar. Simples assim. Segundo, mesmo que você não seja especialista, você vai fazer o que? Você vai focar a sua prospecção em nichos que você quer experimentar. Eu queria experimentar o nicho de odontologia. Eu vou prospectar um primeiro cliente. Eu tô achando legal, a minha interação com esse cliente está bacana, eu tô conseguindo trazer bons resultados. Vou atrás de prospectar outro e assim por diante. Você pode experimentar diversos mercados,
analisar quais são os nichos que você realmente gostou de trabalhar, focar a sua prospecção nesses nichos. Daqui a 1, 2, 3, 4 anos, você vai ter muita bagagem, e sim você vai poder dizer que eu sou especialista. Além de que você precisa ver se você está trazendo resultado para aquele mercado. Se você não está, não tem como você dizer que é especialista, né? Ah, eu sou um especialista só porque eu já atendi, mas se for olhar os resultados que você não trouxe nenhum resultado, então não tem como dizer que você é um especialista naquela área, sabe? Terceiro, você vai se tornar um especialista naturalmente. Então não precisa colocar na sua bio do Instagram especialista nisso, especialista naquilo. Não, se você é iniciante, se você realmente é um especialista, já está 3 anos, 4, 5 anos no mercado e você sente que é especialista em alguma coisa, coloca lá, sou especialista nisso. Eu entendo disso. Agora, iniciante, meu amigo, começa certo. Não bota lá, ah, eu sou especialista, porque tu não é. Apenas coloca os nichos que você quer atender, apenas coloca o trabalho. Por exemplo, se você entrar no meu Instagram, vai ter lá identidade visual, social media, vídeos, landing pages. Por quê? Porque são aquilo que eu quero trabalhar. O que eu não gosto, tá? Eu tiro. Ah, Michael, mas tu disse que tu não gosta de tráfego, mas todos os meus clientes têm tráfego. Eu não, porque eu não gosto, eu vou tirar, entendeu? Então, tipo, eu sou uma agência, eu me posiciono como agência e eu entrego um serviço completo pro meu cliente. Então, se eu não gosto de fazer, se eu não gosto de atuar nessa área, mas eu vou ter alguém na equipe que gosta, que é bom nisso, que é especialista nisso, que tem se especializado nisso. Outra situação, um especialista é uma pessoa que ela se aprofunda em conhecimento. Então, se eu não tenho conhecimento e eu quero me tornar especialista em algo, eu vou precisar me aprofundar em conhecimento, comprar treinamento, estudar, ler livros sobre esse assunto, entende? Então é basicamente isso. Eu quero me tornar especialista, mas no começo você não é. Mas você vai focar para se tornar o especialista que você quer ser, sabe? Então, nossa conversa de hoje foi essa. Escolha o que você quer se tornar, escolha em que você quer se tornar um especialista, mas lembre-se, no início ninguém é especialista em nada. É por isso que no mercado hoje em dia já está saturado quando alguém fala que é especialista, porque muita gente que não é fala que é, aí o cliente paga caro porque ele disse que era especialista, no fim entrega um trabalho porco e o que vai acontecer? Denigre a imagem dos profissionais no mercado. Então evite isso, evite que a pessoa sinta que foi enganada por você, tá bom? Esse é meu conselho para você. Então, falou, tchau, até o próximo vídeo.